Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre essa série que a gente começa nessa parte que basicamente se trata dos 51 sintomas do despertar espiritual. Essa é a parte 1. Nessa série a gente vai falar sobre alguns aspectos que vão ser de fundamental importância para você compreender o seu momento e principalmente por que isso está acontecendo neste instante, tá bom? Eu vou começar agora com o primeiro sintoma que pode estar interferindo, ou mesmo você está sentindo agora em relação ao seu despertar espiritual. E qual é esse? O primeiro é mudança no padrão de sono. Basicamente, quando a gente pensa em relação a despertar espiritual, lembrando que aqui na Alquimia da Mente a gente usa a verdadeira origem das palavras, então espiritualidade não tem a ver com espírito, porque inclusive a palavra espiritualidade vem de espíritos, que tem a ver com espíritos, mas basicamente no latim a palavra espíritos veio de inspirare, que significa respirar. E essa palavra veio do indo-europeu, basicamente lá dos textos védicos, que tem a ver com Atman, que significa sopro de vida, que também veio de outras civilizações, sumérios, Anunnakis, Atlantes, antes do Egito e assim por diante. E quando a gente pensa nessa perspectiva, espiritualidade tem a ver com um despertar em relação à sua essência, não apenas algo extrafísico, mas em relação a tudo, corpo, mente, espírito se tornando um. E quando a gente fala sobre isso, não tem como o seu sono não ser interferido. Imagina que quanto mais você se abre, mais você descobre e redescobre, às vezes mesmo subconscientemente. Porque quando você é criança, por que uma criança dorme mais do que um adulto? Ou mesmo, por que ela é mais imaginativa, criativa que o adulto? Porque ela tem mais consciência em relação ao inconsciente do que o adulto, que vai se tornando cada vez mais material e se esquece, entre aspas, disso. Então, por isso que é tão importante. O sono, até a forma que é explicado, se você pensar nas vertentes que nesse instante de tempo e espaço são mais conhecidas, como psicologia, ou mesmo psicanálise, psiquiatria, ou mesmo se a gente pensar até mesmo doenças do sono, elas focam basicamente que o sono é um instinto, basicamente, às vezes até mesmo interpretações de religiões, doutrinas ocultas, parece que o sono basicamente não tem a ver conosco. Então, basicamente, é algo externo. Ao invés de congregar que o sono, o sonho, os pesadelos, tem a ver com nós acessando outras realidades paralelas, outras dimensões que estão acontecendo ao mesmo tempo. E aí, no caso, como você não treina isso e começa a ouvir a ciência materialista, se você pensar, basicamente você não vai tratar isso como se fosse algo importante. Por isso que o padrão do sono muda, porque basicamente você vai começar a mudar também a interpretação desses sonhos ou pesadelos que você vai ter. Ah, Diego, mas então você está querendo dizer que o que estou vendo nos meus sonos, meus sonhos, são verdade? O que é verdade para você? Aquilo que você vê ou aquilo que está acontecendo? Tem até uma frase do filme Matrix de 99 que o personagem Neo, do Keanu Reeves, o ator, ele faz essa mesma pergunta para o Morfeu, que o ator Lawrence Fishburne ele interpreta. E aí, no caso, ele faz a mesma pergunta para o Neo. O que é realidade? O que é verdade? Aquilo que você vê, aquilo que você tem o gosto, aquilo que você ouve, ou aquilo que é a verdade, que na verdade é? Então é a mesma coisa, o mesmo convite que eu falo para você. Sim, o seu sono vai mudar. Você vai sentir até uma interferência, eu falo isso muito, até como astrólogo, alquimista, eu falo muito para as pessoas, os clientes, alunos, alunas, mentorados e mentoradas da, academia, da Alquimia da Mente, nos cursos de treinamento, que os astros também vão interferir com você. Então, lua cheia, você vai sentir muita energia se você está mais aberto. Às vezes até mesmo uma lua nova, eu vou ter que renovar alguma coisa, minguante, o que eu preciso aprender com esse processo que aconteceu. Você vai ver que existe uma interferência, até mesmo os planetas. Então, por isso que eu recomendo, faça seu mapa astral, revolução solar, e vão ajudar. São ferramentas, tá? Eu sempre falo isso. São ferramentas, não é o fim. Quem que é o fim? É você, mas você também não é o fim. É o alfa e o ômega, o começo e o fim. Isso vai ajudar você a compreender por que esse sono está tão variando. Existe um motivo, O segundo sintoma do despertar espiritual é você vai ter mais atividade do chakra coronário, na glândula pituitária, que a gente chama aqui no alto da cabeça. Basicamente, quando a gente pensa nas glândulas endócrinas, por isso que eu falei da glândula pituitária, que é basicamente de um tamanho de uma ervilha, bem pequenininha, fica no alto do cérebro. E o que isso vai afetar você? A maneira que, na verdade, você se
relaciona com o que você chama de Criador, Deus, Buda, Krishna lá, grande arquiteto do mundo, o seu eu superior, mentor espiritual, da forma que você chamar, tá? Não importa muito. Basicamente, é a forma, a conexão. E você vai ver que, na verdade, isso parece que uma conexão maior. Existe como se fosse uma sincronicidade. E as coisas, na verdade, elas começam a ganhar como se fosse um novo sabor, um novo som, né? E aí, no caso, talvez você não consiga interpretar isso de uma maneira normal. Você vai começar a achar, nossa, eu vi alguém, eu vi um espírito, né? E aí começa a usar esse sobrenatural da forma que todo mundo usa. Que é uma forma, às vezes, meio errônea, né, de falar sobre o que está acontecendo. Eu quero dizer isso porque, às vezes, ao passar dos séculos, dos milênios, a mística, né, a magia, se tornou cada vez mais comercial, né, ou seja, vendável, de vendas, ao invés de algo mais interno, né, da essência. Então, tudo bem se você vê espírito, tudo bem se você vê alguém. O grande lance não é uma pessoa que vai para assombrar você. Você tem contato com as possibilidades de acessar realidades e dimensões que estão acontecendo ao mesmo tempo. E só isso, ponto final. Ah, Diego, mas eu conheço pessoas que têm traumas sobre isso. Sim, e é verdade, mas a maneira que é ensinado, mesmo que por exemplo, postulado para as pessoas, sempre é uma coisa cada vez mais impositiva, ao invés de algo que seria cooperativo. Ou seja, existe um motivo para que tudo aconteça ao mesmo tempo. E são conceitos. Imagina que o tempo, eu falo para você, você acredita em passado, presente e futuro? Sim. Então, basicamente, é o que você está acreditando que é a verdade. E se eu te disser que, na verdade, o tempo não tem um passado, presente e futuro, tudo acontece ao mesmo tempo. Olha que fascinante e revolucionário. E aí você começa a ver, caramba, então, peraí. Então, existem coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. E aí, só nesse convite que eu estou fazendo para você começa o quê? A pensar e usar o cérebro de uma outra maneira que você não está usando. E neurônios que disparam juntos, eles continuam juntos. E aí você começa a criar novas sinapses cerebrais. Terceiro sintoma, né, de despertar espiritual, repentinas ondas de emoção. E aí aqui mexe muito com as pessoas. Imagina que você vai ter emoções muito afloradas. E às vezes o pessoal vai chamar de bipolar, né, que está na moda, né, basicamente. Eu quero dizer isso, tem gente que, sim, patologicamente tem problemas, logicamente. Mas emoção é uma memória do passado. E muitas vezes, por causa desse despertar espiritual que você tem, você vai ter emoções muito próximas uma das outras. Raiva e alegria ao mesmo tempo, né? E não que você vai ter raiva e aí vai trazer alegria, não nesse sentido. Mas você vai ter o quê? Frequência vibracional baixa e alta, mas pelo esse mesmo motivo. Como você não tem o controle sobre as situações, ainda para você é tudo novo, é como se você fosse criança de novo. Entendendo esse processo, entendendo as emoções, e logicamente, o que eu convidaria para você deixa a impaciência de lado e abraça mais a paciência para entender esse processo dentro da sua vida, tá bom? Quarto sintoma do despertar espiritual é clarificação do karma. O que é karma, né? A gente tem até vídeos e podcasts que podem te ajudar com isso mais profundamente aqui no canal, ou mesmo os nossos treinamentos e cursos, mas basicamente karma é algo que você tem que fazer. Karma é algo negativo? Não é algo negativo. Karma é algo que guarda isso e ponto final. Se alguém te falar alguma coisa além disso, com certeza essa pessoa também tem um viés, e pode ser um viés religioso, culto, doutrina, político-partidário, econômico, social ou mesmo de outra ordem, tá? Que karma, na verdade, o que é? Você tem que fazer. Quanto mais claro foi o que você tem que fazer, mais fácil é concretizar aquilo, correto? É uma meta, por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos. Se fica mais fácil você escrever, logicamente você sabe que tem que emagrecer 10 quilos. É a mesma coisa. Então fica mais claro esses karmas que você tem que resolver, entre aspas, mas a gente fala em inglês pain points, aqueles pontos-chave que você tem que resolver junto com você, tá bom? Quinto sintoma do despertar, alteração no peso corporal. A gente fala aqui dentro da alquimia da mente do efeito sanfona quântico. O que é o efeito sanfona quântico? Você pode emagrecer e engordar várias vezes, então você vai crescendo, expandindo e regredindo, expandindo e regredindo, ou seja, se você não controlar, obviamente, isso a gente não está falando nem de especialistas aqui que podem te ajudar, médicos ou mesmo terapeutas que podem te ajudar em relação a esse processo hormonal, porque vai acontecer naturalmente. E, logicamente, como reiterando, né, numa ciência materialista, ele vai falar que é apenas uma parte física do seu corpo, mas não é só física, é emocional, é mental, é espiritual. Quanto mais você tiver ciência qual que é o seu peso normal, né, então você avaliar qual que seria a melhor possibilidade, por exemplo, em relação até mesmo
gordura, taxa de gordura no seu corpo, qual o exercício que você mais gosta de fazer diariamente, ou mesmo alimentação, água, e beber água, né, assim por diante, mais fácil de você controlar essa alteração. É normal você ter sempre alteração no peso? Logicamente que não. Porque o seu corpo ele é baseado na lei natural. O que é a lei natural? É sempre o equilíbrio, o balanceamento. Se você fica variando muito, seu corpo também não sabe o que fazer. Por isso que você tem que direcionar isso também e encontrar esse ponto-chave, tá bom? Sexto sintoma do despertar espiritual é mudança nos hábitos alimentares. E o que tem a ver isso com você? Imagina que você vai mudar a forma que você consome comida. Então, até mesmo você comer, a gente fala junk food, fast food, vai mudar. Você vai ter meio uma aversão. Não vou comer isso não, que isso aqui me faz mal demais, né? Ou mesmo comer mais vegetais, legumes, prestar atenção na proteína, no carboidrato, prestar atenção, por exemplo, em guloseimas, doces, você vai prestar muita atenção nisso. Então, você vai mudar o seu hábito alimentar. E por que isso? Porque você vai começar a valorizar essa relação corpo, mente, espírito de uma outra maneira. Então, qual alimento que pode me dar uma capacidade energética melhor? Isso em termos de calorias, a gente fala até no ciclo de Krebs, né, dentro das nossas células, que acontece naturalmente na mitocôndria, né, que gera energia. Quando a gente pensa sobre essa perspectiva, mais você começa a estudar sobre isso. E se você começa a estudar sobre isso, você começa a saber o que você não sabia. Olha que interessante. E aí, no caso, você vai consumir materiais, livros, cursos, blogs em relação a esse tipo de conteúdo. E sim, você vai mudar seus hábitos alimentares, porque é natural. Você vai começar a cuidar mais da sua saúde e até procurar meios cada vez mais naturais para te ajudar em relação a isso. Tá bom? Se você quer contar com a nossa ajuda em relação a esse processo de despertar espiritual, clica no primeiro link da descrição que tem um curso, um treinamento avançado para te ajudar nesse processo. É muito fácil, muito simples. Se você estiver no podcast ou no vídeo, clica no primeiro link da descrição que você vai conseguir acessar e ter mais informações sobre isso, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!